Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo aí um bom domingo. Espero também que a sua semana tenha sido boa, tenha sido uma semana tranquila, tenha sido uma semana abençoada. Foi uma semana difícil para todos nós, né? Muitas notícias difíceis no jornal, a situação lá do Amazonas, né, de Manaus. Então foi uma semana muito difícil. Mas uma semana que termina hoje, domingo, com uma boa notícia, né? Vocês devem estar acompanhando o noticiário e devem ter visto aí que, graças a Deus, as vacinas foram aprovadas, as vacinas começarão a ser ministradas agora, e isso para nós é uma grande esperança no sentido de nós vermos fim desse suplício, desse sofrimento todo pelo qual o mundo vem passando desde março do ano passado. Evidentemente que até que todos nós sejamos vacinados vai levar um bom tempo, né? Então há todo um grupo de risco que vai precisar ser vacinado primeiro. Nós vamos ter demandas logísticas de produção de vacina, de entrega de vacina, de entrega de insumos. Então continuem orando, né? É uma ótima notícia, isso enche o nosso coração de esperança. Mas nós temos um longo caminho pela frente, então até que a maioria da população esteja imunizada, vamos continuar tomando os devidos cuidados que nós precisamos tomar, tá bom? Esse é um dos motivos pelos quais os nossos cultos estão suspensos, porque nós estamos num período de aumento de contágio, aumento de internações, né? Então, isso exige de nós aí um cuidado extra, e principalmente nós, né, o conselho e o pastor, sempre preocupados de garantir, né, a todos os membros da nossa igreja a segurança adequada, agirmos com bom senso, no sentido de proteger aqueles que nós amamos. E eu escolhi para a mensagem de hoje justamente um salmo, gente, que fala da esperança, né? Eu penso que é um assunto bem apropriado, e eu acredito que na mensagem de hoje você vai poder ver o seguinte: você vai poder ver que de fato vale a pena, como a gente sempre tem ensinado aqui na nossa comunidade, vale a pena colocarmos a nossa esperança no Senhor, né? E esse salmo vai dizer justamente para a gente o seguinte: por que vale a pena, por que é bom nós colocarmos a nossa esperança no Senhor? Então a mensagem de hoje, eu quero dizer assim, é uma mensagem muito simples, mas com um conteúdo muito importante para a nossa fé, porque eu acredito que vivendo uma semana como essa que nós vivemos, com tantas mortes, com tantas notícias ruins, o que a gente fica esperando justamente, o que a gente mais fica precisando em momentos como esse é de uma esperança, né? Esperança de que as coisas vão mudar, esperança de que as coisas vão melhorar. E a pergunta é assim: em quem que nós vamos colocar essa esperança, né? Em quem que nós vamos colocar essa esperança? Acima de tudo, em quem nós vamos colocar essa esperança? Então eu quero convidar você a você abrir a sua Bíblia no Salmo 147, né? E eu vou fazer uma explicação dele, não vou fazer a leitura especificamente, mas eu vou explicar esse salmo versículo a versículo. Se você olhar lá no verso 10 e no verso 11, esse salmo ele começa falando algo muito importante. Eu diria que esse verso 11 é o centro desse salmo. O que diz o verso 10, o verso 11? Diz assim: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. Ou seja, não é a agilidade do homem que agrada a Deus, não é a força do cavalo que dá satisfação a Deus. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança, a sua esperança, no seu amor leal. Vamos
pensar um pouquinho aqui. A ideia aqui é um resumo, né? Em resumo, do que é que Deus se agrada. Deus se agrada da sua perfeição como pessoa? Não é isso que está escrito aqui. Deus se agrada da sua religiosidade exacerbada? Não é isso que diz aqui. Diz aqui que o Senhor se agrada, o Senhor fica feliz, ele fica contente, ele fica satisfeito em conhecer aqueles que o temem. Temem no sentido de que o respeitam, e por o respeitarem, colocam nele a sua esperança. E colocam a sua esperança no amor de Deus, e é um amor que o salmista vai dizer aqui, que achei muito bacana essa colocação do salmista. O salmista vai dizer aqui que é um amor leal. O que é um amor leal? Amor que não abandona, amor que não vira as costas, amor que não esquece, amor, né? Muita gente tem um Deus cujo amor não é leal, né? Então assim, Deus me ama enquanto eu estiver fazendo tudo certinho, mas se eu pisar na bola, Deus não me ama mais. Não, a Bíblia não ensina isso. É evidente que a Bíblia ensina que Deus aprecia aqueles que estão comprometidos em viver uma vida santa, uma vida limpa. Mas não significa que se você errar no meio do caminho, Deus vai virar as costas para você. Por que não? Porque o amor de Deus é leal. Tem lealdade no amor de Deus. Ele não vira as costas, ele não abandona, a não ser que você vire as costas para ele. Então, o Salmo, o restante do Salmo, ele vai explicar, ele vai dizer para a gente, ele vai dar motivos para a gente do porquê que a gente pode, então, colocar a nossa esperança nesse amor leal de Deus. Então, se você voltar comigo lá no verso 2, o verso 2 vai dizer assim: o Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. O que significa? O que o Salmo está dizendo? O Salmo está dizendo que a gente pode colocar a nossa esperança no amor leal de Deus, porque Ele cuida de nós, né? A Jerusalém, a Israel de Deus hoje é a sua igreja, somos nós, né? Não é o povo lá de Israel mais, é todos aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo. Esse é o Israel de Deus, né? E o salmista está dizendo assim que o Senhor, ele edifica a sua Jerusalém, ou seja, ele está edificando as nossas vidas, né? Eu quero dizer para você hoje assim, não importa quão novo você seja na fé, deposita a tua confiança em Deus, porque Ele está edificando você, você está crescendo, Deus está construindo você, Deus está construindo a mim. Eu já estou há muitos anos na fé, mas eu posso dizer que a minha edificação pessoal acabou? Não, Deus está me edificando, Deus está construindo, né, uma pessoa melhor a cada dia, e Ele vai fazer isso com você também, né? Ele está fazendo isso com você também. Se você é parte do Israel de Deus, Ele está edificando a sua vida e Ele não te abandona. Diz aqui no verso 2, Ele reúne os exilados de Israel, ou seja, Ele cuida, Ele não desampara, né? Quando você estiver se sentindo aprisionado, quando você estiver se sentindo cercado de problemas, saiba que Deus não se esquece de você, que Deus não abandona você. Por isso que nós podemos colocar a nossa esperança, então, nesse amor leal de Deus. Mais do que isso, né? O verso 3 vai dizer que a gente pode colocar a nossa esperança no amor leal de Deus,
porque só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. O que o texto está dizendo? Olha, ninguém, absolutamente ninguém, entende melhor, né, as feridas do nosso coração. Ninguém entende melhor o nosso quebrantamento e a nossa tristeza. Então, nunca tenha receio de colocar diante de Deus essas suas feridas, esse seu quebrantamento, essa sua tristeza, né? De novo, deposite a sua esperança em Deus, deposite a sua esperança no amor leal de Deus, porque é Ele que cura os corações, é Ele que cura o nosso quebrantamento, é Ele que sara as nossas feridas. O Salmo está dizendo isso, está afirmando isso para nós. O salmista vai dizer para a gente também que a gente pode colocar a nossa esperança no amor leal de Deus, porque Deus está no comando de todas as coisas. Deixa eu explicar isso. O que quer dizer no comando? Eu ensinei para vocês outro dia que Deus não controla cada uma das nossas ações. Se Deus controlasse cada uma das nossas ações, em primeiro lugar, nós não seríamos livres. Em segundo lugar, evidentemente, nós não seríamos responsáveis pelas coisas que nós fazemos, uma vez que é Deus que controla tudo que nós fazemos. Então é evidente que Ele não controla todas, né, que Ele não controla todas as nossas ações, nem as minhas, nem as suas e nem as de ninguém. Mas o salmista diz assim: mas não achem que por causa disso o mundo está abandonado. Não, Deus está no comando do mundo, no comando do universo, no comando da vida, no comando da natureza, no comando de tudo o que acontece no mundo. Vamos ver lá o que o verso 4 diz. Diz assim, ó: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Entenda, Salmo é um poema, é uma poesia. Ele não está dizendo literalmente que Deus dá um nome e conversa com cada uma das estrelas. O que ele está querendo dizer? Poeticamente, ele está querendo dizer que Deus sabe tudo que tem no universo e que Deus conhece intimamente. Conhecer alguém pelo nome é conhecer intimamente. Deus conhece intimamente tudo o que se passa no universo. Então, Ele está no comando de todas as coisas, né? Vamos ver o verso 8, olha lá. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuva à terra e faz crescer a relva nas colinas. O que é isso? Comando da vida. Verso 9, Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Deus no comando da natureza, da vida, né? Verso 15, Ele envia a sua ordem à terra e sua palavra corre veloz, ela é atendida. Verso 16, faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Verso 17, faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ou seja, o salmista está dizendo carinhosamente para a gente assim: olha, vocês podem depositar a esperança de vocês nesse Deus. Vocês podem depositar a esperança de vocês no amor leal desse Deus, por causa do seguinte: porque Ele é o soberano comandante de todas as coisas. O mundo não está à deriva. A história não está à deriva. No momento como esse que a gente vive de pandemia, tudo se encaminhou para que o mundo se concentrasse em torno de uma solução. E apesar da pandemia ter assolado o mundo, nós temos hoje então uma vacina, nós temos uma esperança. E a leitura desse salmo me faz acreditar exatamente nisso, né? De enxergar como o salmista enxerga esse Deus que não nos abandonou, Deus que não criou o mundo e virou as costas, não, um Deus que está próximo, um Deus que está comprometido, um Deus que está atento a tudo que nos acontece. Por isso que o salmista vai dizer que Deus cuida de cada detalhe, da geada, né?
Ele está lá, aqui verso 16, ele faz cair a neve como a lã, ele vai ali matar a fome dos pássaros, verso 9. Deus é o supremo comandante da vida, ninguém vai tirar isso dele, jamais. Então, eu e você, nós podemos, sem nenhuma sombra de dúvida, colocar a nossa esperança no amor leal de Deus. Podemos fazer isso porque, por um outro motivo também, é porque Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá no verso 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o entendimento, a inteligência, é impossível medir a grandeza, a capacidade de Deus, né? Nós teólogos sempre dizemos assim: tentar entender a Deus é como a gente tentar colocar o mar dentro de um cálice pequeno, né? É impossível. O mar não cabe em um cálice, né? O cálice vai desaparecer nesse mar. E é assim que acontece conosco. Nós não temos capacidade de entender a grandiosidade do nosso Deus. Mas o salmista está dizendo, ele é soberano, ele é tremendo e o seu poder é absoluto. Apenas para nos dizer assim, olha, confie nele. Se tem alguém que sabe todas as coisas e sabe em detalhe e cuida como ninguém, é o nosso Deus. Nós podemos colocar a nossa esperança no seu amor leal também, por causa daquilo que está escrito no verso 6, que diz assim: o Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Ou seja, o Senhor não se esquece daqueles que têm sido oprimidos, o Senhor não se esquece daqueles que estão sofrendo. O Senhor está sempre pronto a atender o oprimido, seja ele quem for, em que condição estiver, né? Se ele estiver na condição do oprimido, não do opressor, mas do oprimido, o Senhor estará ali com ele, né? Então, o texto vai dizer que o Senhor lança por terra, que o Senhor deixa de lado o ímpio, o Senhor deixa de lado aquele que ama o mal, aquele que despreza o bem, aquele que não ama o próximo, né? Mas do oprimido ele não se esquece. Nós podemos colocar a nossa esperança no amor leal de Deus por causa do que está escrito no verso 13. Olha lá o que está escrito no verso 13. Pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. Ou seja, né? Podemos colocar a nossa esperança no amor leal de Deus, porque é ele que abençoa o seu povo. É ele que traz segurança ao seu povo. O que é reforçar as trancas? Reforçar as trancas é uma maneira do salmista dizer para a gente que nenhum mal, né, nos destruirá, porque Deus nos dá segurança. E mais do que segurança, ele nos abençoa na medida em que nós confiamos nele. Vamos lembrar o que diz o Salmo, o verso 11. O Senhor se agrada de quem? O Senhor se agrada daqueles que o temem. O Senhor se agrada daqueles que colocam nele a sua esperança, colocam a sua esperança no amor leal de Deus. Então, é ele que cuida, é ele que abençoa o seu povo, né? Eu quero viver assim, imagino que você quer viver assim, não é verdade? Eu gosto, vocês sabem, né? Eu sempre faço aquela oração final nas minhas mensagens, ou quando a gente está aqui na igreja, pedindo que Deus nos proteja, nos traga segurança. Eu gosto de me sentir protegido por Deus, eu imagino que você também. Eu gosto de me sentir abençoado por Deus, eu tenho certeza que você também. E para isso basta que nós o temamos, basta que nós depositemos a nossa confiança, a nossa esperança nele, né?
Olha o que diz o verso 14. É Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do melhor do trigo, né? Olha lá o que o salmista está dizendo. Você pode depositar a sua esperança nesse Deus, porque Ele é o seu provedor, né? Deus provê tudo que nos é necessário. Essa semana eu conversava com um pastor amigo meu, que me contava, né, que ele passou por um período de dificuldade financeira muito grande. Chegou a ficar devendo aí, no total das dívidas dele, mais de 50 mil reais. E foi um tempo difícil, um tempo de aperto, protestos que ele... Ou seja, passou um momento muito difícil. E essa semana ele me ligou para dizer assim: meu amigo, graças a Deus, estou quitando todas as minhas dívidas. Né? Fiz negociações com os bancos e tal, então dívidas que eram de 20 mil, o banco aceitou que ele pagasse por 3 mil reais aquela dívida, enfim, e Deus supriu. Passou um momento difícil, passou com o Senhor, porque ele é um servo fiel, passou com o Senhor, passou um tempo difícil, e o Senhor foi suprindo, foi trazendo prosperidade, recuperação, e ele, essa semana, disse para mim: querido, eu não tenho mais protesto nenhum, eu tenho todas as minhas dívidas pagas, e essa semana eu estou indo lá no banco para acertar a última delas. Então vejam, vale a pena você, eu, a nossa comunidade e todos aqueles que creem, vale a pena depositar a nossa esperança no amor leal de Deus. Ele não é só amor, ele é um amor leal. A lealdade no amor desse Deus, não nos abandona, não se esquece de nós, não vira as costas para nós, não nos trai, não se esquece de nós. Então, se a gente fosse resumir esse salmo vai dizer basicamente o seguinte: que nós precisamos confiar no amor leal de Deus, reconhecer que Ele nos ama em cada uma das coisas que Ele faz. Quando chove, Deus nos ama. Em cada detalhe da nossa vida, Deus nos ama. E por fim, o Salmo vai dizer que por tudo isso, eu e você devemos fazer o quê? Louvar e agradecer a Deus. Olha como é que o Salmo começa, verso 1. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e como é apropriado louvá-lo. Verso 12, ele não fez isso a nenhuma outra nação, todas as outras desconhecem as suas ordenanças, aleluia, ou seja, mais um grito de louvor. Ou seja, basicamente o Salmo diz: confia no Senhor teu Deus, reconhece o Senhor, reconheça tudo que Ele tem feito por você, nos mínimos detalhes, louve e agradeça. Então, gente, eu queria dizer o seguinte: não poderia haver, na minha opinião, uma mensagem mais apropriada para o dia de hoje. Dia da aprovação da vacina, a gente pode dizer que é o início do fim desse problema que tanta dor e tanto sofrimento nos trouxe até agora. Então vamos continuar orando, vamos seguir louvando e agradecendo o nosso Deus, vamos seguir, cada um de nós, colocando a nossa esperança no amor leal de Deus, que não importa o que aconteça, não importa quão difíceis sejam as situações, Ele sempre nos socorre, Ele sempre nos livra e faz isso de formas milagrosas, faz isso de formas extraordinárias. Deus não nos desampara, e eu espero que você guarde essa palavra no seu coração para essa semana. Que Deus abençoe ricamente a sua vida ao longo dessa semana. Eu quero dizer que assim que for possível, nós vamos retomar os nossos cultos ao vivo. Essa semana eu já devo retomar as lives também, que é um momento nosso da gente estar junto. Então eu vou avisar ao longo dessa semana já, se eu vou conseguir começar essa semana de novo as lives, e aí para vocês avisarem os amigos, tá bom?
Mas vamos seguir juntos, sigam, como eu sempre tenho pedido aqui nas mensagens, sigam orando uns pelos outros. Vamos nos apoiar mutuamente enquanto estamos aí socialmente distanciados, ok? Vamos orar. Pai amado, louvamos ao Senhor por essa declaração de amor que é o Salmo 147. O Salmo que diz que o Senhor se agrada, que o Senhor tem prazer, que o Senhor tem alegria naqueles que o temem, naqueles que se dobram respeitosamente diante do teu poder e que também reconhecem, né, o Senhor em cada detalhe da vida. O Senhor se agrada daqueles que colocam no Senhor a esperança, que o Senhor se agrada daqueles que colocam a sua esperança no amor leal que o Senhor tem pelas nossas vidas. E a nossa primeira palavra nesse momento de oração é dizer ao Senhor obrigado. Obrigado por essa mensagem tão carinhosa. Obrigado porque o Espírito Santo colocou na nossa Bíblia essa palavra que hoje, nesse domingo aqui de 2021, nos traz alento ao coração. Saber que nós podemos descansar, que nós podemos não nos desesperar, mas que nós podemos esperar, colocar as nossas esperanças no amor leal que o Senhor tem pelas nossas vidas. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse amor revelado do Senhor para com as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor caminhe conosco ao longo dessa semana, que, como diz esse salmo, o Senhor continue sendo o nosso provedor, a nossa proteção, que o Senhor continue zelando por nós, pelas feridas e pelo quebrantamento dos nossos corações, que o Senhor esteja com os nossos enfermos, que o Senhor esteja com os governantes desse país, que o Senhor esteja com a sociedade no Brasil, que o Senhor esteja com os governantes do mundo, que seja como esse salmo nos ensinou hoje, o Senhor no comando da vida, o Senhor dando rumo à história, Pai. Nos ajuda a descansar na certeza de que a história tem rumo porque o Senhor cuida dela. Pai, obrigado por tudo. Que o Senhor continue, ó Pai, nos livrando então dos homens maus, dos perigos desta vida e nos socorrendo em cada uma das nossas necessidades, porque isso faz com que nós nos sintamos amados, faz com que nós nos sintamos menos ansiosos e, acima de tudo, enche o nosso coração de gratidão e de louvor ao Teu nome santo. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesse dia de hoje, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas e sobre a vida de toda a Tua igreja que se reúne debaixo do Teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, viu? E não deixe de postar lá no Zap, é lá que eu vejo como que vocês estão, né? Às vezes pedindo uma oração, às vezes mandando um recadinho, fiquem à vontade lá, né? Porque eu gosto de ver o movimento lá no nosso grupo do Zap, porque é a maneira que durante o dia eu vou ficando, né, vendo lá como é que vocês estão. Então vamos continuar juntos. Um grande abraço, Deus dê um feliz final de semana para vocês e uma excelente semana que se inicia amanhã a todos nós, tá bom? Um grande abraço.